Direito desta semana é sobre direito tributário. O curso fala sobre sistema tributário nacional, legislação tributária, precedentes judiciais e muito mais. As aulas são com o professor Ricardo Victor Bastos. Olá, gente. Vamos dar sequência ao nosso curso de Direito Tributário aqui. Nós já conversamos bastante sobre o sistema constitucional tributário. Vamos agora entrar um pouquinho na legislação tributária. Como nós vimos, a tributação não é nada fácil, nem muito simples de se entender como é que ela se estrutura, tá? O assunto legislação tributária, ele ocupa o centro das discussões quando se fala em dificuldade e complexidade do nosso sistema, tá? Para isso, eu queria apresentar, muitos já conhecem, eu estou tratando de um clássico, tá? O livro do professor Geraldo Ataliba, tá? Todo mundo conhece, Hipótese de Incidência Tributária. É através dele que nós temos uma boa base. Sugiro que eles leiam isso logo no início do curso, tá? Para que a gente possa entender um pouquinho o que as leis, né? O que a legislação tributária quer falar para a gente. O primeiro ponto importante desse assunto é que nós falamos de sistema tributário nacional e vimos como é que ele se estrutura. Nós vimos que a tributação, ela envolve princípios, ela envolve garantias, ela envolve limitações ao poder de tributar, ela envolve competência tributária e, principalmente, ela envolve o princípio da legalidade. Está lá no artigo 150, inciso 1 da Constituição, que não se pode criar tributo sem lei que o estabeleça. Ora, nós sabemos também que nós não podemos fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. A legalidade é a base do nosso sistema jurídico. Nós temos como foco da tributação a possibilidade de, pelo menos do ponto de vista qualitativo, entender como é que essa legislação tributária funciona. Não é uma tarefa fácil, meus amigos. Nós sabemos que nós temos leis municipais, leis estaduais e leis federais. Há pouco tempo costumava-se dizer que colocar todas as leis, todas as normas que falam sobre direito tributário num livro único era impossível. Nós vimos aí que alguém tentou fazer isso, pelo menos no ponto de vista das redes sociais, nós vimos e deu um livro volumoso, algo muito complexo. Então, vamos lá. Entender a complexidade da legislação tributária é o nosso maior desafio. Como que ela se estrutura? Qual o seu âmbito de alcance? Para onde nós vamos e o que ela trata? Eu não posso pensar em sistema tributário nacional, eu não posso pensar em precedentes, em litigiosidade tributária, em discussões sobre questões tributárias, sem entender o que a nossa legislação tributária trata. O grande desafio para nós professores, para nós estudiosos do direito tributário, para os advogados, nós estudantes, nós somos eternos estudantes, quem que nunca parou de estudar, quem que nunca continuou estudando, quem que nunca quis parar de estudar e não conseguiu, né? O grande nosso desafio agora é falar um pouco sobre legislação tributária. Entender a sua complexidade. Por que é muito detalhado? Gente, entender a legislação tributária é entender normas de um modo geral. Para que nós tenhamos a noção do que significa legislação tributária e, a partir de agora, nós vamos firmar um acordo. Nós vamos entender que, quando eu falar em lei tributária, eu estou falando em produto do poder legislativo. Lei tributária é aquilo que é oriundo do poder legislativo, seja legislativo federal, seja legislativo estadual e seja legislativo municipal. Quando eu falar em legislação tributária, nós vamos ter que entender que eu estou falando em qualquer ato normativo que se relacione de algum modo com a tributação. Eu estou falando em leis, frutos do poder legislativo, eu estou falando em tratados, em convenções, em decretos e nas chamadas normas complementares. Por que isso? Está lá no artigo 96 do Código, perdão. O Código Tributário Nacional, ele inicia todo um capítulo para a chamada
legislação tributária. Quando eu falar de legislação, nós precisamos entender que eu estou falando de tudo, não apenas de lei. Eu posso envolver também a Constituição, eu posso envolver portarias, instruções normativas, eu posso falar de decisões administrativas, eu posso falar de práticas administrativas, eu posso falar de todo o ato normativo que se relacione com a tributação. Por isso, e aí, um grande dificultador para quem não conhece do assunto. Como é que o cidadão comum vai entender essa diferença? Nós precisamos trabalhar isso da melhor maneira possível. E vamos tentar desenhar isso aqui casando com o nosso tema. Sistema tributário, estruturação desse sistema, precedentes e litigiosidade em matéria tributária. Ora, o primeiro ponto que a gente precisa entender, o que é que compõe a legislação tributária? Como nós já vimos aqui, a legislação tributária é uma expressão ampla que relaciona-se a todo ato normativo que relaciona-se a tributo. Opa, professor, todo ato normativo? Sim. Aqui nós entendemos norma no sentido constitucional da palavra, no sentido como fruto, produto da atividade do legislador. Ora, se eu tenho legislação tributária que envolve leis propriamente ditas, que envolve decretos, tratados, convenções e as normas complementares, eu tenho um material muito amplo para litigiosidade, se há de convir comigo. É aí que a gente precisa entender. Gente, tratar sobre tributação não é nada fácil. Principalmente, como nós já vimos aqui, porque eu preciso conciliar direitos e garantias fundamentais com a atividade do Estado, a atividade arrecadatória do Estado. O Estado precisa ter recursos. Para isso, o nosso Código Tributário Nacional especificou o que nós devemos entender como legislação. O que é legislação tributária? Ora, nós vimos as leis propriamente ditas, nós vimos os decretos, os tratados e as convenções e as normas complementares. Eu vou chamar a atenção de dois desses 4 itens, eu vou chamar a atenção para 2 deles. O primeiro são os tratados e convenções em matéria tributária. O Brasil ocupou há pouco tempo os dados, as discussões voltadas para o direito constitucional, para o direito internacional no âmbito do Supremo Tribunal Federal, elas estavam relacionadas à discussão qual a posição hierárquica desses tratados. Em relação aos direitos humanos, nós discutimos, nós entendemos, foi amplamente noticiado, os livros trazem essa diferença, que nós temos tratados de natureza supralegal, são aqueles que estão acima da lei e abaixo da Constituição. Nós temos tratados com status de emenda constitucional, que são aqueles tratados que são incorporados pelo rito das próprias emendas constitucionais. Mas em matéria tributária? Em matéria tributária, muito se discute qual a natureza desse tratado. Mas gira com certa tranquilidade a compreensão de que os tratados em matéria tributária eles possuiriam força de lei ordinária. Agora vem o artigo 198 e eu pergunto aos senhores, como que nós trabalhamos essa noção de hierarquia dos tratados com o artigo 98 do Código, perdão. O artigo diz que a legislação interna pode ser revogada ou alterada com a superveniência de um tratado. Sem ocupar muitas discussões quanto a isso, lembrando que o nosso objetivo é que apenas traçar um cenário dessa legislação tributária, já ficou definido pelo Supremo que os tratados em matéria tributária possuem, em regra, força de lei complementar. Entretanto, dependendo da matéria veiculada, e aqui é o ponto importante, alguns tratados podem ser recepcionados, internalizados ao nosso sistema jurídico com uma força de norma supralegal ou até uma norma complementar. Tidas essas noções, nós precisamos entender o que são as chamadas normas complementares. E aqui nós precisamos parar para pensarmos juntos por que a legislação tributária é tão interessante. Tá? Lembrando que a expressão legislação tributária envolve todo o ato normativo. Todas as vezes que você ouvir falar em legislação tributária, e especificamente em normas complementares, você vai ouvir falar em decisões administrativas, atos de autoridades administrativas, práticas reiteradas e convênios. Mas, professor, você está dizendo para mim que decisões administrativas, atos administrativos, convênios,
que todas essas espécies normativas que nós observamos dentro de outros ramos do direito, com uma eficácia infralegal, ocupam uma posição no direito tributário de legislação tributária? Sim, mas a gente precisa entender. Todas as vezes que nós falamos de normas complementares, está lá no Código Tributário, que são os atos administrativos, as decisões administrativas que possuem eficácia normativa, as práticas reiteradas da administração tributária e os convênios, nós precisamos entender que esses atos, em regra, eles não são lei. Eles compõem o conceito de legislação tributária, mas não são lei. Tá? É importante que a gente entenda dentro desses essas quatro espécies normativas, os convênios. Todas as vezes que se fala em convênio, nós temos uma discussão, nós temos um debate e nos pairam várias dúvidas. A primeira é que os convênios tratados como normas complementares não são os mesmos convênios tratados no âmbito do ICMS. É muito comum nós observarmos que as pessoas confundem, as pessoas fazem uma certa confusão com a expressão convênio. Mas vamos acabar com ela dentro do direito tributário. Ora, nós temos que os convênios, de um modo geral, lá no âmbito administrativo, nada mais são do que acordos, são documentos que são assinados entre os entes, entre os órgãos, no nosso caso aqui, entre a administração tributária, para facilitar a própria estruturação e o funcionamento. Lembrando que a administração tributária envolve arrecadação, envolve fiscalização, envolve o próprio lançamento do tributo. Para quem não recorda, lançamento tributário é o procedimento administrativo que tende a constituir de modo definitivo o crédito tributário. Para que, a partir de aí, e então você possa ser cobrado com a inscrição endividativa e você possa ser cobrado, além de impugnar também de modo administrativo. O ponto é, o que são convênios em matéria tributária? Nós vamos separar em dois tipos de convênio. Os convênios de um modo geral e os convênios em matéria de CMS. Os convênios em matéria de CMS, eles são o ponto que tratam uma discussão muito peculiar do nosso sistema jurídico. A nossa Constituição prevê a celebração de convênios no âmbito de ICMS. E para que não entremos em discussões muito profundas, lembrando que o nosso objetivo aqui é chegarmos nos precedentes judiciais, é discutir as questões no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, nós vamos entender como é que esse ICMS, como é que ele se relaciona com os convênios. Ora, a Lei Complementar 24 de 75 trata desse convênio e, como já dito, a Constituição prevê a sua celebração. Amigos, nós sabemos que a lição do direito constitucional que normas que possuem fundamento de validade na própria Constituição Federal possuem hierarquia, possuem regra primária. Tá? Então, os convênios em matéria de CMS, eles são uma peculiaridade da legislação tributária. Olha a importância de entender o que é a legislação tributária. Nós temos convênios, tá? Que são trabalhados como se leis fossem, pelo menos possuem status de lei. Claro que nós temos que entender que lei, na acepção ontológica do seu termo, é produto do poder legislativo, tá bom? Então, essa diferença é importante para que a gente continue e a gente evolua bem. Os convênios em matéria de CMS, eles possuem muito debate, muitas discussões. E nós vamos ver aqui no nosso último dia que a discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal já houve discussão no âmbito do Supremo relacionadas aos convênios. E vocês vão entender como que um convênio, no caso específico, não foi um convênio, foi um protocolo, que é um conceito peculiar dentro da discussão sobre os convênios, foi levado ao Supremo e teve sua constitucionalidade questionada. Lembrando que a regra do controle de constitucionalidade é que atos normativos primários, apenas atos normativos primários que possuem fundamento de validade na Constituição, podem ser questionados, podem ter sua constitucionalidade questionada. E é nesse contexto que a gente precisa entender como é que a legislação tributária avança. Nós temos a noção de que todas as leis, toda a legislação tributária, tudo que envolve, seja as normas complementares, seja os tratados, as convenções, giram em torno de um conceito importante,
E eu tenho um princípio que também se liga a ele, que a gente precisa entender para saber qual a compreensão, qual a amplitude que a expressão legislação tributária possui. Por que ela dá tanto problema? Por que ela gera tanta dúvida? Por que as pessoas se questionam se uma lei pode fazer isso, se uma portaria pode fazer isso? Ah, mas é um ato de instrução, uma instrução normativa, um ato do secretário de Receita tem essa força. A gente vai ter que entender que tudo isso gira em torno do fato gerador. É claro que falar de fato gerador é falar da base da tributação. Vamos entender que a obrigação tributária surja com o fato gerador. O que é esse fato gerador, meus amigos? Para quem não conhece, o fato gerador é aquilo que acontece no mundo concreto que é previsto na norma. Claro que nós temos discussões muito profundas sobre o tema, nós temos diversos pontos a serem debatidos, mas para o nosso caminhar, para que nós tenhamos condições de chegar lá nos precedentes e lá no controle difuso de constitucionalidade, estudando alguns casos concretos, a gente precisa entender que a data do fato gerador é o marco para a tributação e vai ser o marco de referência para a legislação tributária. Ora, professor, como é que funciona a constituição do crédito tributário? Para que a gente entenda, vamos acompanhar a evolução do crédito tributário. O fato gerador acontece no mundo concreto. Logo, estava previsto uma norma na hipótese de incidência, é o título do professor Geraldo Ataliba, do livro do professor Geraldo Ataliba. Você pratica no mundo concreto ou aquilo acontece no mundo concreto. Você tem o fato gerador, logo você tem a obrigação tributária. Desenrolando os fatos, nós temos a ocorrência do lançamento. Claro que existem hipóteses de lançamento distintas, eu tenho lançamento de ofício, lançamento por declaração, lançamento por homologação. Lançou o tributo, notificou o sujeito passivo acerca desse lançamento, não houve impugnação ao crédito, eu constituo o crédito tributário. A partir daí, eu posso falar em cobrança judicial do crédito tributário. Ora, amigos, é essa discussão que nos ocupa aqui. Ora, o tamanho dos fatos, desdobramento dos fatos, até que o crédito se constitua e até que nós possamos ser cobrados. E aí é que o fato gerador é um marco importante, é a data de sua ocorrência, lembrando que o fato gerador tem diversos critérios para que você o caracterize. Eu tenho um critério material, eu tenho um critério espacial, eu tenho um critério quantitativo, eu tenho um critério temporal. E é esse critério temporal que nós vamos nos ater. Para que a legislação tributária incida, eu preciso ter o fato gerador consumado. É claro que nós não vamos entrar aqui na discussão de fato gerador pendente, fato gerador periódico, complexivo, porque essas questões extrapolam o nosso objeto. Mas a gente precisa entender que é em torno do fato gerador que a tributação gira. É quando o fato gerador acontece no mundo concreto. Claro que eu preciso ter hipótese de incidência prevista na norma. Fato gerador no mundo concreto, alguns autores falam em fato gerador em abstrato, hipótese de incidência, fato gerador em concreto, aquilo que acontece no mundo real, deu origem à tributação. Deu origem à tributação, o sujeito passivo vai ser identificado, eu passo a ter o elemento subjetivo do fato gerador para saber quem paga o tributo. E quem pode cobrar, geralmente, é o ente competente para a sua instituição. É nesse contexto que a gente tem que entender que o princípio da irretroatividade tributária está lá no artigo 150, inciso 3, a linha A. Ele diz o seguinte: eu não posso tributar, que não posso fazer com que a legislação tributária incida fatos geradores que já se consumaram. Então, vamos guardar a data do fato gerador como um marco temporal para que a tributação incida. É a partir daquele momento, fato gerador consumado, obrigação tributária constituída, que eu tenho os requisitos para incidência da legislação tributária. Tá? E é nesse sentido que nós precisamos entender que esse cabedal de leis, esse complexo normativo, ele precisa ser compreendido. Amigos, hierarquia entre normas é um assunto que ocupa o direito constitucional há muitos anos. Nós temos diversos professores, diversos julgados que já discutiram a questão da hierarquia formal, hierarquia material dentro do direito constitucional. É um ponto um tanto quanto comum, um tanto quanto prevalecente da doutrina e da jurisprudência, dizer que as normas elas não possuem hierarquia. E aqui eu estou me questionando, eu estou trazendo à discussão as normas do artigo
59, especialmente lei complementar e lei ordinária? Ficou discutido que, na verdade, eu tenho matérias tratadas com quórum especial de acordo com a exigência do texto constitucional. Mas essa hierarquia tem que ser adaptada ao direito tributário, para que a gente entenda como é que as normas funcionam umas com as outras, como é que existe esse diálogo entre as normas tributárias. No direito tributário, a hierarquia ela é bem trabalhada, ela é bem discutida. Eu possuo diversas normas que possuem hierarquia definida. Vamos ver uma questão, vamos olhar uma questão juntos, para que nós tenhamos a sequência do nosso conteúdo bem contextualizada com um exercício prático. Acerca da legislação tributária, aponte a assertiva correta. O conceito de legislação tributária relaciona-se à legalidade estrita? O conceito de legislação tributária relaciona-se à legalidade em sentido amplo? A legislação tributária apenas envolve leis ordinárias e complementares? Ou o conceito de legislação tributária envolve todas as normas que versem sobre matéria tributária de algum modo? Como nós já vimos, toda essa discussão de legislação tributária é muito ampla. A expressão legislação tributária envolve não somente atos oriundos do poder legislativo, atos que são frutos do poder legislativo. Eu tenho legislação tributária voltada com todas as normas que se relacionam aos tributos. E é aí que a gente precisa entender as hierarquias. A hierarquia normativa dentro do direito tributário, ela existe. Eu preciso identificar quais as matérias que são reservadas à lei propriamente dita e são passíveis de ser tratadas na legislação tributária. É aí que nós entendemos que os tributos, eles possuem regramento próprio. Como eu já mostrei para vocês, nós já conversamos, competência tributária é a possibilidade para criar, instituir e regulamentar tributos. Claro que numa visão bem resumida da expressão. Mas nós vamos entender que Constituição Federal, lei ordinária e lei complementar possuem papéis extremamente delineados dentro do direito constitucional. E aí é o nosso ponto. Quem cria tributos? Qual espécie normativa é autorizada pela nossa Constituição Federal ou ela própria cria tributos? Quem lembra do que nós já conversamos aqui vai lembrar, vai entender que a Constituição Federal ela não cria tributos. A Constituição Federal de 88 ela apenas trabalha a competência tributária. Ela diz quem pode criar tributos. Lei complementar e lei ordinária possuem regramentos que muitas das vezes podem entrar em causar uma certa confusão no dia a dia, né, dos concursos, no dia a dia do Poder Judiciário, no dia a dia dos debates acadêmicos. Dentro do direito tributário, lei complementar, nós podemos citar 3 tributos, 4 tributos que ela é autorizada a criar. Nós temos o exercício da competência residual. Por meio de lei complementar, a União pode criar os impostos residuais e as contribuições sociais residuais. Por meio de lei complementar, nós podemos criar o imposto sobre grandes fortunas. O país pode exercer essa competência tributária que ainda não foi exercida na Constituição. Então, é esse cenário de legislação complementar e legislação ordinária que a gente precisa entender. A tributação ela é exercida, em regra, por meio das leis ordinárias. Tá? Lei complementar trabalha apenas esses impostos, a competência residual, o imposto sobre grandes fortunas e os empréstimos compulsórios. Apenas esses tributos. Tá? Apenas esses tributos são criados por lei complementar. Já os empréstimos compulsórios, estão lá no artigo 148 da Constituição, são tributos que nós temos que parar um pouquinho para falar deles. São tributos simples, de fácil compreensão, mas que até pouco tempo não eram tratados como tributos. Lembrando que nós temos 5 espécies tributárias que são todas previstas na Constituição. Os empréstimos compulsórios, eles estão lá no artigo 148, as hipóteses de sua criação. Lembrando que lá não estão o fato gerador do tributo, lá apenas estão as hipóteses, os contextos fáticos em que ele pode ser criado. Então, amigos, é nesse sentido que temos que entender a legislação tributária, sabendo que lei ordinária cria tributos, lei complementar
em matéria tributária, trabalha em regra normas gerais, mas apenas excepcionalmente pode exercer essa missão, esse dever, essa situação criadora de tributos. Já a Constituição Federal não, a Constituição Federal ela não cria tributos. E é uma confusão que muitas pessoas fazem no seu dia a dia. Tá? Vamos entender também pontos de suma importância para o desenho do direito, que é o que nós já iniciamos a abordagem anterior, falar sobre princípio da reserva legal, princípio da legalidade, e vamos fazer uma separação disso dentro do direito tributário. Todas as vezes que você ouvir falar em legalidade tributária, entenda isso de uma perspectiva ampla, entenda de um modo mais amplo, entenda isso sob a perspectiva de quem está trabalhando a obediência à legalidade no sentido completo do termo. Eu não apenas falo aqui em legalidade de leis frutos do poder legislativo, por mais redundante que isso pareça, né? Legalidade tem a ver com a obediência a diplomas legais. E aí eu insiro os decretos, eu insiro o próprio processo de internalização dos tratados, eu insiro os próprios atos da autoridade administrativa, tudo que está dentro do ordenamento jurídico e obedecem o que o ordenamento jurídico diz, tem a ver com legalidade. Já a reserva de lei é um ponto mais específico. Alguns autores trabalham esse conceito como reserva de lei e como legalidade em sentido estrito. De fato, aqui, no artigo 97 do Código Tributário Nacional, eu tenho matérias que são reserva de lei. E aí, o sentido de lei, fruto do Poder Judiciário, eu não tenho que entender essa noção como algo amplo, como conceito de legislação tributária. Quais são essas matérias? 3 de suma importância: instituir, modificar, majorar, especialmente majorar ou extinguir tributos. Esses 3 pontos é de suma importância que a gente entenda que tem que ser por meio de lei. Lei no sentido legislativo, no sentido estrito da expressão. Eu não posso criar ou tributar sem lei que assim faça. Princípio da legalidade tributária, direito básico do direito, noções básicas do direito tributário, direito e garantia fundamental do contribuinte de apenas ser tributado por meio de lei. O segundo ponto é que eu devo, na verdade, trabalhar fato gerador, base de cálculo e alíquota também por meio de lei em sentido estrito. Está lá no artigo 97. Imagine, o princípio no taxation without representation. Eu não posso tributar sem que eu tenha autorizado alguém a me tributar. Mas como assim, professor? Parte do pressuposto que as leis frutos do poder legislativo e as leis que instituem, majorem ou extinguam tributos, essas leis são criadas por alguém que nós coloquemos lá. Princípio da democracia representativa. Claro, para alguns isso não é princípio, mas apenas temos que entender que nós que outorgamos esse mandato, que demos essa permissão, trabalhamos essa possibilidade dentro do parlamento. E eles criam os tributos para que a gente pague. Nós apenas estamos recebendo aquilo que as pessoas que nós colocamos lá estão fazendo. Ah, mas eu não coloquei ele para criar tributos. Mas aí são casos isolados e não tem jeito. Eles estão lá, legitimados por nós, para exercer o seu papel. Outro ponto importante, outro ponto de detalhe, que a gente precisa entender é que a legislação tributária, especialmente as leis, que são permitidas, a elas é permitido trabalhar com capitulação de infrações e estabelecimento de sanções. Eu não posso, é o que nós chamamos de direito penal tributário, direito punitivo tributário. Alguns colegas trabalham essa discussão. Eu não posso estabelecer sanções, eu não posso dizer que algo violou a legislação tributária, eu não posso dizer que algo é contra a legislação tributária se não tiver uma lei me falando isso. É a lei em sentido estrito que vai fazer com que nós tenhamos essa noção. Isso tudo é importante porque isso tudo deriva do princípio da legalidade, tá? Princípio base da democracia. A democracia é pautada nisso. Nós precisamos ter um cabedal de leis, um cenário, um arcabouço legislativo que permita com que nós saibamos as regras do jogo, saibamos quais os tributos iremos pagar, quando iremos pagar,
para quem iremos pagar e em que condições iremos pagar. É assim que a legalidade tributária funciona. Um outro ponto importante é que a vigência da legislação tributária também é peculiar. E agora, voltando ao conceito de legislação tributária no sentido amplo, não apenas as leis. Nós sabemos que lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, os diplomas legais, em regra, passam a viger em 45 dias. Essa é a regra geral que está lá na Lei de Introdução às Normas. Mas o direito tributário não é assim. E aí eu chamo a atenção dos senhores para que entendam o direito tributário com suas peculiaridades. Nós temos que trabalhar o direito tributário dentro das suas nuances, seja das questões constitucionais que nós já vimos aqui, seja das próprias questões legais propriamente ditas, que é o que nós estamos conversando aqui, para que a gente saiba por que nós temos tanta litigiosidade e por que os precedentes nos tribunais eles são tão importantes quando o assunto é direito tributário. Nós vamos ver que nós temos muitos espaços, muitas brechas para questionar a legislação tributária. Só para vocês terem ideia, para que a legislação tributária em vigor, eu preciso saber a que eu estou me referindo. Dentro das normas complementares, por exemplo, os atos das autoridades administrativas, eles têm uma data que é, em regra, estabelecida pelo CTN como a data de sua publicação. Já os atos, as decisões administrativas que possuem força normativa, em regra, elas possuem vigência 30 dias da sua publicação. E os convênios, que foi o último ponto, lembrando que aqui, dentro do conceito de normas complementares, não entram os convênios em matéria de CMS. Os convênios, de um modo geral, os convênios que visam a facilitar o funcionamento da administração tributária, eles entram em vigência, em regra, 30 dias na data neles previstas. Eles dizem assim, esse convênio entra em vigor na 30 dias da sua assinatura, 30 dias da sua publicação. Tá? Em regra, é a data nele prevista que vai definir esse contexto. Amigos, nós estamos vendo que eu tenho uma série de espécies normativas que vinculam matéria tributária. As leis, no primeiro momento, nós temos os tratados, as convenções, os decretos, nós temos todas essas discussões, juntamente com as normas complementares que vão encorpar todo o arcabouço legislativo tributário que é confrontado diariamente nos tribunais. Vamos chamar mais uma pergunta? Vamos ver a próxima pergunta para a gente dar sequência ao nosso bate-papo. Considerando as diversas espécies normativas que compõem o conceito de legislação tributária, assinale a assertiva correta. As portarias e instruções normativas não compõem o conceito de legislação tributária, pois não possui status normativo de lei. As decisões administrativas proferidas em sede de processo administrativo fiscal não podem, em hipótese alguma, compor a noção de legislação tributária. Os convênios em matéria de CMS possuem hierarquia de norma complementar. Os convênios em matéria de CMS possuem hierarquia de lei, em sentido estrito, pois possuem fundamento de validade na própria Constituição. A letra D, pelo que nós vimos, é a letra D que dá a nossa resposta correta. Convênios em matéria de CMS possuem hierarquia de lei. Amigos, é o que nós precisamos entender. Além da vigência, além de todas essas espécies normativas que se dedicam a veicular aspectos diversos da tributação, é como essa legislação é aplicada. Existe lá no CTN regras importantes que falam de aplicação da legislação tributária. Ela, em regra, ela aplica-se imediatamente aos chamados fatos geradores futuros e aos pendentes que ainda não se consumou. Agora aqui precisamos fazer uma parada, precisamos respirar um pouco para entender o que o legislador quis dizer com isso. Na verdade, o conteúdo do dispositivo ele é confuso, mas o que nós precisamos entender é, assim como eu já falei do princípio da irretroatividade, falei dos fatos geradores, o que identifica o momento da aplicação da lei é a ocorrência do fato gerador. Só que existem no direito alguns fatos geradores que eles se perduram no tempo. Exemplo do imposto de renda. Para que os
os amigos entendam, para que vocês que não estão tão familiarizados entendam, nós precisamos compreender que o imposto de renda, a legislação que vai ser aplicada sobre ele é definida no dia 31 de dezembro, no último dia do ano. Logo, nós recebemos recursos, recebemos renda, oferimos rendas ao longo do ano inteiro. E é no dia 31 que é feito o fechamento e é aquele dia que é dado pela legislação como o dia do fato gerador do imposto de renda. Mas, no imposto de renda, o fato gerador dura o ano todo. É o que nós chamamos de fato gerador periódico. Tá? Apenas para ilustrar, para que a gente entenda que a aplicação da legislação tributária possui uma peculiaridade que vocês vão ver que contribui razoavelmente para o aumento dos litígios. Outra característica importantíssima da legislação tributária, que são as questões relacionadas à sua retroatividade. Isso mesmo, retroatividade. Muitos alunos, quando estão tendo o primeiro contato com o direito tributário, eles perguntam, professor, eu tenho hipóteses dentro do direito em que a legislação retroage? Sim. Não obstante as discussões dos outros ramos, dentro do direito tributário isso está muito bem definido no Código. Tá? Eu tenho diversas hipóteses em que a legislação tributária ela pode retroagir. O exemplo mais conhecido é quando a lei fala em possibilidade de retroação da legislação quando ela é interpretativa. Amigos, não vamos tentar aqui descobrir juntos, não vamos tentar aqui definir de modo preciso o que é uma lei interpretativa. Mas para que a gente entenda, para que a gente saiba por que isso existe, nós precisamos entender que o direito tributário trabalha com conceitos. E um dos conceitos adotados por ele, muitas das vezes, vem na própria legislação. E é nessas hipóteses que o legislador, em que os tribunais entendem como caracterizado como uma lei interpretativa. Outras hipóteses de aplicação retroativa, e aí é muito similar com o direito penal, que é quando eu tenho redução de infração, eu tenho um ato que não é mais caracterizado como infração, ou que não é mais caracterizado como violador de uma norma, essa legislação ela vai beneficiar o sujeito passivo. Tá? A exemplo do que acontece no direito penal e no direito de um modo geral, quando eu estou falando em sanções e em punições. Tá? Nesse momento, a gente precisa entender como é que funciona a interpretação. Nós vimos que a vigência ela é peculiar. Se eu falo de ato de autoridade administrativa, eu tenho uma regra. Se eu falo de leis, eu obedeço a legislação de um modo geral. Se eu falo de convênios, não convênios em matéria de CMS, mas convênios norma complementar, eu tenho um amplo leque de possibilidade para que isso aconteça. Nós já vimos que eu posso retroagir com a legislação tributária em diversas hipóteses, tá? O que torna, principalmente quando eu falo em normas interpretativas, em leis interpretativas, um assunto um tanto quanto complexo. Eu também tenho no Código, lá no artigo 108 do CTN, tá? Elementos de interpretação, de integração da legislação tributária. E aqui é importante, amigos, nós já sabemos, é muito comum os professores, vocês ouviram os professores por aí, os colegas dizendo que o direito ele não possui brechas. De fato, é uma máxima, uma assertiva, um tanto quanto senso comum, mas realmente o direito não possui brechas. Dentro do próprio direito eu consigo soluções para todos os problemas. Ah, professor, mas a legislação não permite. Aí nós vamos entrar nas peculiaridades de cada sistema jurídico. Cada ordenamento jurídico trabalha uma noção de integração do direito, de preenchimento de lacunas. Então vamos fazer uma separação importante. Interpretar, todos nós temos uma boa noção do que significa. Vamos entender a interpretação num sentido muito simples, como extração e obtenção de sentido e alcance da norma. Tá? Muito se discute que eu não posso falar mais em interpretação e aplicação da norma de modo concomitante. Não necessariamente eu tenho isso, mas nós precisamos entender, não obstante todas essas discussões, que interpretar nada mais é do que extrair o sentido, o que a norma tem para nos oferecer. Integrar já é compor, já é preencher lacunas, é preencher um espaço que a legislação deixou. E lá no artigo 108 eu tenho mecanismos para que fazer isso. Eu tenho mecanismos para que isso aconteça. O primeiro instituto de integração que o 108 prevê é a analogia.
Analogia todo mundo conhece e aqui eu quero chamar a atenção dos senhores. Muitas pessoas usam analogia de um modo um tanto quanto indevido. Nós não podemos comparar, nós não podemos trabalhar a noção de analogia, de situações análogas, quando elas são naturalmente distintas. Eu posso até classificar as coisas da forma como eu quiser, afinal, já dizem por aí, não existem classificações úteis ou inúteis. O que existem são classificações válidas de um ponto de vista da sua preponderância, não existe classificação inválida. Tá. Seja útil ou seja inútil, seja válida ou seja inválida, nós vamos saber que para que nós coloquemos as situações para serem comparadas, elas precisam estar em parâmetros idênticos. E aqui é que a analogia entra. Muito se vê no Brasil, muito se vê ao redor do mundo, algumas pessoas discutindo sobre temas que têm naturezas diferentes. Eu não posso trabalhar coisas diferentes, situações diferentes, fatos geradores em contextos diferentes, em economias diferentes de um mesmo modo. Aqui vai uma ressalva para a importação que nós fazemos de teorias. O Brasil importa muitas teorias de diversos países ao redor do mundo. Isso é válido. O direito comparado é maravilhoso. Esse estudo dos ordenamentos jurídicos ao redor do mundo é fantástico. Quanto mais você ingressa nos países, quanto mais você adentra o estudo da legislação específica, mais você se enriquece com os valores daquela sociedade, com seu povo, com tudo que ela prevê e que ela elegeu como importante para tributar. O grande ponto é que importar teorias, assim como usar analogia de modo indevido, pode gerar distorções. É muito comum nós observarmos o Instituto do Direito Alemão sendo aplicado ao direito constitucional brasileiro. Mas nós precisamos lembrar que o direito alemão e que a sociedade alemã é um tanto quanto diferente da nossa sociedade. E as teorias que forem importadas desses países, ou seja, o Brasil passa a adotar teorias que são frutos de países europeus, que países que têm um contexto social, têm uma dimensão tanto quanto diferente, elas precisam ser trabalhadas da melhor maneira, de modo que nós possamos entender analogamente os fatos que acontecem no nosso país, os fatos que acontecem nos países de primeiro mundo, os chamados países do mundo, esse conceito nem se usa mais, tá? Mas os países da União Europeia, os países da América Central, da América do Norte, cada país tem sua característica. E a analogia é assim, nós não podemos trabalhar analogia dentro do direito tributário comparando situações que não estão na mesma natureza, que não possuem a mesma estrutura de formação e de sustentação, sob pena de compararmos coisas diferentes. Por mais que eu ache que banana e laranja seja a mesma coisa, apesar de serem frutas, elas não são frutas idênticas, não são frutas da mesma natureza. Tem forma de cultivo, forma de plantio, tem características totalmente diferentes. O segundo ponto que o artigo 108 prevê são os princípios gerais de direito tributário. Você não usou analogia, ou usou analogia e não conseguiu resolver o problema, saia pelos princípios gerais de direito tributário. Eu não posso trabalhar a supressão de lacunas sem seguir, primeiramente, os princípios de direito tributário. Não deu certo? Vamos para os princípios gerais de direito, princípios gerais de direito público. O direito, ele é principiológico. A teoria do diálogo das fontes, ela nos ensina que eu tenho que ver o direito como um único. Eu não posso ver o direito da forma metodológica como nós fazemos para separar em ramos. Ah, professor, você quer dizer que não é correto separar em ramos? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é que nós precisamos entender o direito como um sistema, um complexo normativo único, em que tem princípios que são comuns a muitos ramos do direito. Eu posso ir lá no direito civil, buscar princípios para serem adotados no direito tributário? Não é impossível. Lembrando que o direito civil é um ramo do direito privado, tá? O grande ponto é só saber qual princípio utilizar. Eu posso usar o direito constitucional para subsidiar o direito tributário? Não só pode, como deve. É na Constituição que está a base da nossa tributação. Os princípios tributários mais importantes estão lá, e é de lá que nós trazemos a legalidade tributária, por exemplo. Por último, o Código fala em equidade. O que é equidade, amigos? Nós já vimos que diversas vezes nós já falamos, nós já discutimos aqui e nós levamos em consideração que nós temos que tributar de uma forma justa, nós temos que tributar de uma forma igualitária, nós temos que obedecer à isonomia. A nossa Constituição,
ela fala em diversos institutos, em diversos momentos, de institutos que visam implementar essa justiça. Claro que nós não vamos discutir justiça, é um conceito abstrato, um conceito por demais aberto, mas nós precisamos entender, talvez não consigamos definir o que é equidade, mas nós precisamos compreender o que ela representa. Amigos, dentro do direito tributário, tributar com equidade, usar a equidade para resolver um problema de lacuna, é agir levando em consideração a sociedade, levando em consideração justiça fiscal, justiça social, levando em consideração o bem-estar das pessoas, levando em consideração que um dos elementos do Estado é o seu povo. Então eu não posso ver a tributação como fim em si mesmo. A tributação, ela visa, de uma das suas perspectivas, é trabalhar a noção de justiça fiscal. Um tema que nós vamos parar agora 2 minutinhos para conversar sobre ele. Talvez um tema dos mais polêmicos dentro do direito tributário. Lembrando que eu posso suprir lacunas, mas da analogia eu não posso cobrar e da equidade eu não posso perdoar tributos. Nós não podemos instituir ou dispensar o pagamento de tributo sem ser por lei, tá bom? Justiça fiscal. Professor, dentro desse assunto da legislação tributária, por que justiça fiscal é tão importante? Justiça fiscal é um ponto que talvez seja a maior discussão no nosso país nos últimos anos. Independente das nossas opiniões políticas, independente das nossas ideologias, a tributação, ela visa arrecadar recursos, ela visa buscar recursos para desfazer o Estado. E o Estado tem como um dos seus elementos o seu povo. O seu povo precisa ser atendido. Hoje se discute o direito à felicidade, hoje se discute o direito à qualidade de vida. Como no mundo moderno e no mundo capitalista, que nós iremos trabalhar esses conceitos sem a tributação, sem recursos, sem uma boa gestão do orçamento. Então, sem maiores discussões, é muito importante que a gente entenda que justiça fiscal é um conceito muito amplo, que caberia aqui discussões filosóficas. Nós temos grandes autores ao redor do mundo escrevendo sobre o assunto, mas para que a gente entenda, dentro do nosso contexto de litigiosidade das questões tributárias, de questões controvertidas do sistema constitucional e das questões que são submetidas ao Poder Judiciário, que vão gerar ou não precedentes, justiça fiscal é tributar de modo justo. Professor, mas eu não sei o que é justo, mas nós pensamos pelo menos entender que as pessoas com menos condições, as pessoas menos favorecidas, elas precisam ser amparadas e pagar menos tributos. Há quem conteste, já ouvimos falar por aí que essa discussão de tributar mais de quem tem menos é muito complicada, porque se eu vou tributar mais de quem tem menos, eu vou colocá-lo numa condição de pobreza. Já teve gente que disse o contrário, disse, não, eu não posso pensar, eu tenho que tributar mais de quem tem mais. Essa seria a base da progressividade do sistema. Se eu tenho mais recursos, eu pago mais tributos. Já houve quem questionasse isso também. Como que eu vou tributar mais? Quem tem mais pode gerar riqueza? Eu não vou entrar nessa discussão. De fato do ponto de vista da justiça social, nós temos que olhar para quem tem menos condições com mais carinho, para que essas pessoas paguem menos tributos. Já se discutiu até que programas sociais voltam para o próprio Estado. Em torno de 40% do que é pago pelos programas sociais do Brasil nos últimos anos voltaria para o próprio Estado. Mas, tidas essas discussões, dentro da legislação tributária nós temos que entender que justiça fiscal faz parte do conceito de uma tributação correta, de uma tributação progressiva, de uma tributação que vise a economia. Agora, o nosso dificultador é entender isso dentro do contexto normativo tão complexo. O artigo 110 do Código, ele vem dizer para a gente que o direito tributário não pode alterar conceitos e institutos do direito privado para que a tributação não seja casuística. Se eu tenho um conceito de propriedade que é construído ao longo dos anos, se eu tenho um conceito de propriedade que é construído ao longo dos séculos,
A Constituição de 88 incorporou esse conceito, o Código Civil de 2002 incorporou esse conceito. O direito tributário não pode mudar esse conceito e criar uma tributação específica para isso, tá? Um outro ponto importante é o que diz o artigo 112 do Código Tributário. E aqui eu vou pedir licença aos senhores para ler o dispositivo do Código, que ele é muito importante, é um dispositivo que está um tanto quanto esquecido nas discussões tributárias, principalmente nas questões processuais, nas questões que são levadas ao Poder Judiciário. Ele diz o seguinte: a lei tributária que define infrações ou lhe combine penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à capitulação do fato, a natureza ou as circunstâncias materiais do fato, ou a natureza e a extensão de seus efeitos, a autoria, imputabilidade ou punibilidade, a natureza da penalidade aplicável ou a sua gradação. Amigos, por que eu pedi licença para ler esse dispositivo? Porque esse dispositivo ele confere viés, ele dá dicas de como interpretar e aplicar a legislação tributária. Professor, na dúvida, eu não posso punir o contribuinte. Mas eu também não posso deixar de fazer, o Estado não pode deixar de observar a legalidade. Mas o Código dá parâmetros para isso. Eu não estou falando que a administração tributária irá descumprir ou violar a legalidade. Muito pelo contrário. A administração tributária ela atua com base na legalidade estrita. Então, para a fiel execução das normas, para que elas tenham cumprimento, que elas sejam observadas da melhor maneira, o próprio Código dá elementos para isso. Então, se eu tenho uma penalidade e eu tenho discussão quanto à sua caracterização, quanto a elementos materiais de sua ocorrência, quanto à gradação de suas penas, eu não preciso fugir da legislação para interpretar de modo mais favorável ao acusado. Brincadeiras à parte, o acusado, na maioria dos casos, é o contribuinte. Logo, a própria legislação protege o contribuinte em caso de dúvidas. Muito se discute, e vocês vão observar, quando nós estivermos trabalhando alguns casos aqui, vou trazer alguns casos aqui no último dia, casos do Supremo Tribunal Federal, para que vocês conheçam, para que a gente observe o que o Supremo decidiu, dentro do que os precedentes judiciais determinam, vocês vão observar que, na dúvida, em muitos casos, a tributação ela ocorre. E o artigo 112, ele não diz isso. Ah, professor, mas ele está falando de penalidade. Mas ele é um importante instrumento da analogia. Eu tenho esse instrumento de modo análogo utilizado em diversas situações. Tá? E agora, por último, vamos chamar uma pergunta para que a gente caminhe para nosso último tópico desse tema, que é a legislação tributária. Acerca da aplicação e vigência da legislação tributária, aponte o item correto. A lei tributária nunca pode retroagir? A lei tributária interpretativa é uma das hipóteses de retroatividade da lei tributária? Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas entram em vigor na data de sua publicação? A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos já concretizados? É claro que a nossa resposta é a letra B, e é claro que a lei tributária interpretativa, ela pode sim retroagir, está lá no artigo 106 do Código Tributário Nacional. Amigos, a ideia é exatamente entender esse sistema da legislação tributária. O último ponto importante, um ponto de fácil compreensão é: eu tenho hierarquia entre essas normas, eu não tenho como aplicá-las de um modo único. Leis ocupam um papel importante, são frutos do Poder Judiciário e possuem fundamento na Constituição Federal, como nós já vimos. Todos os outros atos encontram suporte na lei, ressalvo aos convênios em matéria de CMS. Tá? E é exatamente esse o ponto importante do nosso bate-papo desse segundo dia. Nós temos que compreender, e nós começamos aqui a entender qual a amplitude das discussões relacionadas à legislação tributária. Nós sabemos que o conceito de legislação ele é específico. Nós vimos que como funciona, o que compreende essa expressão, não apenas lei em sentido como fruto do poder legislativo. Nós vimos que os tratados, os decretos, as normas complementares,
Essas normas complementares, nós vimos aqui que elas ocupam um ponto importante no nosso país hoje em dia. São os atos das autoridades, são as instruções, são as portarias, elas que fazem o dia a dia da administração tributária. E muitas das vezes elas entram em discussão ali com o teor da legislação e nós temos que estar atento a isso. Uma norma complementar não pode ir contra o que a legislação determina, muito menos a Constituição. Nós vimos também que a lei tributária pode ser interpretativa, a lei pode ser retroativa, perdão, em diversas hipóteses. Apesar dela ter que obedecer o princípio da irretroatividade, o fato gerador é o elemento central de definição da aplicação da lei. É nesse dia, é no dia que acontece o fato gerador que eu sei quem, quando, como e por que vou pagar, vamos dizer assim. Então é nesse sentido que a gente precisa entender o que é a legislação tributária. Nós sabemos que o Código Tributário, ele dá balizas, ele dá vetores. O Código Tributário não pode, o direito tributário não pode alterar o sentido da norma tributária. O Código Tributário, ele vem dizer o seguinte, ora, você tem bases de interpretação e aplicação da lei que eu estou te dando. Então, siga essa lei, siga essa norma. Vamos caminhar juntos, vamos continuar e amanhã vamos trabalhar um pouco a noção dos precedentes no direito tributário e fazer um link com essa complexidade normativa e estruturante que o direito tributário possui. Muito obrigado. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.